Olá pessoal, me chamo Luana, sou aluna da EP Walter Nunes e aqui nós vamos ler o livro do nosso querido amigo de Botelho, Cadu, Carlos Eduardo Nascimento, do Cavalo Marinho ao Beija-Flor. E eu vou ler aqui para vocês o prefácio desse livro. Prefácio. A atenção à experiência como possibilidade do resgate de si. Gratidão. Essa palavra expressa, com bastante doçura, a possibilidade que me foi concedida pela vida de ser companhia não só durante a construção desse escrito, mas também em grande parte das vivências nele apresentadas. Agradeço também ao meu irmão Cadu pela coragem de olhar e partilhar conosco um pouco desse processo experiencial que revela uma travessia de estimada beleza e profundidade. Descrever esse movimento do livro não é uma tarefa fácil, pois implica em sintetizar a grandeza de uma experiência que é única. O autor percorre por um caminho ímpar, em que resolve olhar para as próprias experiências e, nesse olhar, ele as percebe, não mais como um esbarrão, que acontece em qualquer esquina e nos faz continuar o caminho com indiferença, mas como alguém que deu atenção, deixou-se tocar e foi capaz de as esmiuçar, vendo nos detalhes as belezas mais extraordinárias. Nesse encontrar-se com suas experiências e, mexido com elas, o autor resolve compartilhá-las através do seu livro do Cavalo Marinho ao Beija-Flor. Mas o que vem a ser a experiência? Tomando aqui por empréstimo o conceito de Giussani, o mesmo relata que a experiência não significa exclusivamente provar, mas é o juízo dado a respeito do que se prova, ou seja, a pessoa é, antes de tudo, consciência. O que caracteriza a experiência é compreender uma coisa, descobrir-lhe o sentido. Reconhecer o sentido das coisas é colher, ou ao menos buscar, uma resposta para algumas questões. O que isso tem a ver comigo? Ou ainda, onde isso me toca? Desse modo, estou entrando em contato com a realidade. Colho sua provocação, implico-me nela. Dar um juízo sobre o vivido implica em utilizar como critério aquele conjunto de existências e evidências que compõem a própria estrutura originária. Ou seja, qual é o anseio do coração? Felicidade, verdade, justiça, amor, dentre outras, que constituem o motor humano. Nós somos feitos para a verdade, entendendo por verdade a correspondência entre consciência e realidade, que vimos ser a natureza do dinamismo racional. Vale repetir que o verdadeiro problema, no que concerne à busca da verdade sobre os significados últimos da vida, não é o de uma certa inteligência que se faça necessária, ou de um esforço especial, ou de meios excepcionais para alcançá-la. A verdade última é como encontrar uma linda coisa no nosso próprio caminho. Só a vemos e reconhecemos se estivermos atentos. O problema, portanto, é essa atenção. A atenção com aquilo que emerge é imprescindível, pois a realidade que se apresenta traz consigo um convite, que olhemos para tudo e isso inclui que olhemos a dor. E com um movimento que nos é único, comecemos a buscar outra realidade, como considera Giussani. O real me solicita. Eu dizia a buscar alguma coisa além daquela que imediatamente me aparece. O interessante é que o caminho percorrido pelo autor é justamente esse, que olha algo e, ao entrar em contato com esse algo, colhe um sentido que o remete a uma outra realidade. Aí está a travessia do Cavalo Marinho ao Beija-Flor, descrita tão brilhantemente. Quando você para e faz uma certa experiência, olha e a acolhe com profundidade e com atenção. Isso gera um movimento, no entanto, somente se estivermos atentos. É que a provocação da realidade pode ser vivida como um posicionamento de abertura. Tomemos como exemplo a experiência de limite. No dicionário, limite significa fronteira, linha que, real ou imaginária, delimita e separa o território do outro.
O limite só é limite porque delineia, indica que chegamos não ao fim, mas a um ponto em que a etapa seguinte será uma nova possibilidade. Nesse sentido, a travessia dos medos do cavalo marinho aos lindos voos do beija-flor expressam que a depressão não é o fim, é apenas a vivência de uma vírgula, pausa necessária à retomada do olhar. É possível, portanto, ressignificar não só a dor, mas que lhe der uma mensagem. O que nos diz a dor? Qual o ponto que ela nos faz valorizar? O importante é olhar para a dor, sabendo que ela não nos define, ela nos comunica. A vivência da depressão pode apresentar os caminhos mais variados possíveis. É possível verificar nessa vivência a presença de um arquetipo egóico, em que o ser volta completamente ou em grande parte a si mesmo. Ele se recolhe na própria dor, no próprio problema, na própria impaciência e no próprio mundo. Nesse recolhimento, a vivência da alteridade fica obscura, produzindo certo distanciamento e, em muitos casos, um possível isolamento. Nessa travessia, o livro perpassa não só por um caminho de dor, de solidão, de sofrimentos psíquicos, mas também de autoconhecimento, de profundidade da alma, de busca a si mesmo, de amor à própria verdade, de abertura ao outro, de compaixão e de encontros. Sendo Cadu fundador de um movimento cujo eixo fundamental é a fraternidade, edificado sobre o pilar da amizade, fica evidente que o ponto central na virada do cavalo marinho para o beija-flor é o relacionamento. Nesse sentido, o resgate nasce da necessidade de se relacionar, de ser um com o outro. Por ser a escuta um dos caminhos de maior proximidade com a alma humana, o autor vale-se dela ao percorrer o labirinto existencial. Escuta a si mesmo e escuta a dor onde ela mais lhe ferira. Escutando-se, o autor se relaciona consigo mesmo e, percebendo-se, acolhe o sentido de toda uma simbologia em seu entorno. Percebe, então, essa necessidade realizadora de seu ser e possibilita a abertura de novas experiências, se colocando novamente e, aos poucos, em estado de alteridade. A escuta nasce da atenção. Não se pode ter atenção quando se está distraído. O próprio Cadu diz no livro que o nosso verdadeiro inimigo é o conformismo e a estagnação. Portanto, por mais que todas as forças nos esgotem, ainda assim, lá dentro existe uma voz a dizer que anseia algo diferente. É preciso ouvi-la, porque desse modo estaremos dando atenção àquilo que é essencial para nós. É preciso ouvir o desejo interior. É preciso não paralisarmos o sonho. É preciso mirar o céu, pois dessa forma olharemos para aquilo que está além, no horizonte maior, além do que os pés podem alcançar, mas, ao mesmo tempo, acessível ao olhar do coração. Desejo da alma, um amor àquilo que em nós queremos crer e podemos esperar. Ter um olhar atento à experiência convida-nos a adotarmos uma postura ou um desejo de querer acreditar que algo novo é possível. Como o autor mesmo diz, a fé encontra outro sentido na experiência de dor e de sofrimento.